Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício a gente vai usar a IA para prever consumo de energia elétrica no Brasil. A ideia básica é a gente usar modelos de machine learning de séries temporais para a gente conseguir prever os valores da curva de carga horária de energia elétrica. E aqui a gente está fazendo uma filtragem da região sudeste, tá? Que é disponibilizada pela ONS. Então a gente vai realizar essas previsões usando a biblioteca ML Forecast, tá? Então o que a gente vai fazer é pegar esses dados aqui, ó, da ONS. Então a gente faz uma busca no Google, se eu não me engano, tá aqui em resultados da operação, histórico da operação, e a gente tem a curva de carga horária aqui, tá? Então aqui a gente tem a curva de carga horária, né? Basicamente a demanda, né, de energia elétrica por hora, né, em megawatts de energia elétrica. Aqui, né, é uma interface gráfica, né? Mas para pegar os dados, como eu vou mostrar para vocês, a gente faz a busca através do, da base de dados da ONS, tá? Que eles mantêm os dados dentro da AWS, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o uso da biblioteca ML Forecast, tá? Uma das bibliotecas da Nix, tá? Meio que difícil para mim falar esse nome, que eles possuem uma série de bibliotecas de previsões, né, no Python. Então a gente tem um Time GPT, né, a gente tem o Stats Forecast, Neural Forecast, Hierarchical Forecast, aqui uma biblioteca de utilidades, tá, e também de datasets. O que a gente está interessado é o ML Forecast, que faz a criação de modelos de machine learning, né, para séries temporais, usando como próprio features os próprios valores da série, tá? Então são modelos de caráter univariado, tá? Mas também tem a possibilidade de usar variáveis exógenas, tá? Nessas séries. Então a gente tem aqui diversos tutoriais, tá? Guias de utilização do ML Forecast. Eu gosto bastante dessa biblioteca para fazer uma série de previsões de séries temporais, e a gente vai usar ela aqui, tá? Então por que a gente quer usar ela aqui? Porque ela vai possibilitar a gente utilizar os diversos features da própria série como preditores, tá? E também os modelos que ela oferece são muito úteis para explicar o processo gerador de dados de uma curva de carga horária, tá? Isso porque a curva da carga horária ela tem múltiplas sazonalidades, também tem tendência no caso brasileiro, tá? Então a gente tem padrões repetidos a cada hora, né? Ou seja, a cada 24 observações, ou a cada dia, ou seja, 24 vezes 7, né? Além disso, a gente tem, no caso brasileiro, uma clara tendência ascendente na série de curva de carga horária, tá? Os modelos que a gente pode utilizar aqui são diversos, tá? E o carro-chefe aqui do ML Forecast é o Light GBM, tá? Então a gente vai fazer aqui uma breve olhada aqui no código, tá? Eu não vou rodar o código, e um dos motivos, né, que vocês têm que levar em consideração é que esse código ele demora para rodar, tá? Porque a gente tem uma quantidade muito grande de dados, tá? De observações, e também, né, se a gente for utilizar diversas provisões, e no caso a gente vai usar aqui cross validation também, então obviamente que vai demorar para rodar esse código, tá? Então a gente faz a instalação aqui das bibliotecas, e a gente faz a criação de um código aqui para obter os dados, tá? Então a gente tem os dados em periodicidade horária de janeiro de 2000 até dezembro de 2023 aqui
No caso, vocês podem também escolher uma data diferente, tá? Mas se eu não me engano, a data se inicia em janeiro de 2000. Então a gente cria uma função para fazer o download dos dados, tá? E essa função aqui ela vai ser útil porque os dados eles estão no arquivo CSV separados lá na base de dados, tá? Então esse aqui é o URL, tá? Dessa base de dados e a gente faz aqui o download desses arquivos CSV e faz a concatenação deles de uma vez só, tá? Então é basicamente isso que essa função está fazendo. Então a única coisa que a gente precisa fazer é escolher o início, o fim e aqui fazer o download. Depois é só a gente fazer um tratamento dos dados. É importante dizer que aqui a gente precisa dar o query, né, fazer uma filtragem dos valores das observações para somente Sudeste, tá? Que a gente vai fazer somente Sudeste porque a gente tem de todas as regiões do Brasil, tá? Então se você for usar todas as regiões, você vai ter ali mais ainda tempo para esperar o código rodar, tá? Ponto importante também é que a gente vai renomear as colunas, porque o ML Forecast ele vai reconhecer somente as colunas, né, que seguem o padrão da biblioteca. Então a nossa variável de interesse vai ter que ter o nome Y, a coluna de data vai ser DS e a coluna aqui de classificação da observação vai ser Unique ID, tá? Então basicamente a gente vai ter esse data frame aqui, coluna de data DS, aqui Unique ID e Y, valor da variável independente. Então a gente vê aqui a clara sazonalidade da nossa série, bem como também a tendência ascendente. O que a gente vai fazer? Então a gente vai separar aqui o conjunto de treino e teste, o conjunto de treino aqui vai ser referido às últimas 24 horas, tá? Da série, e a gente vai escolher aqui as medidas de tendência e sazonalidade. Tendência a gente retira pela primeira diferença, sazonalidade a gente retira de acordo com a diferença de 24, né? E a outra sazonalidade aqui a gente tira pela diferença 24 vezes 7, né? Então a gente faz a construção aqui de um gráfico que vai permitir a gente tirar essas diferenças. Então a gente tem a série original aqui, a série sem tendência, a série sem a primeira sazonalidade, né, referida, a série sem a segunda sazonalidade referida e a série sem todos esses componentes, tá? Então a gente vê, né, que ela se alterou muito, né? Então é isso que a gente vai fazer isso que a gente vai escolher como features aqui, tá? Então a gente faz a transformação aqui, mostra a série como que a gente obteria ela através do ML Forecast, né? E aí a gente precisa fazer essa seleção do modelo com Cross Validate para escolher o melhor modelo. Então a gente faz aqui a importação de diversos modelos e aí a gente cria aqui a classe do modelo com ML Forecast usando todos esses modelos e aí a gente usa o Cross Validation aqui. Então a gente tem aqui os resultados nossos da aplicação do Cross Validation, né? E aí a gente pode até plotar para cada período de tempo para ver como que se comportou as previsões, tá? Então a gente enxerga aqui, né, que basicamente, né, a gente teve bastante sucesso na maioria dos modelos. Mas melhor que a gente entender visualmente é usar métricas de acurácia, é por isso que a gente usa aqui o pacote de utilidades do ToForecast, né, para verificar, né, essas métricas. Então as métricas que possuem menor valor aqui referem-se ao LGBM e Random Forest. Por fim, a gente pode usar o conjunto de teste aqui, né, para verificar o quão bom o nosso modelo é. Então a gente reestima aqui com intervalos de previsão e usa novamente métricas de acurácia, né, para a gente ver que de fato o melhor modelo é LGBM, né. E a gente compara aqui visualmente todas as séries com os intervalos, tá? Então é um código bem extenso de certa forma, né? Ele segue o padrão do ML Forecast. Recomendo
fazer a leitura aqui, fazer a leitura aqui dos tutoriais, tá? Ele é muito bacana. E eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.